Olá pessoal, eu sou a professora Joelma e na aula de hoje de Geografia nós vamos dar início corrigindo o exercício da semana passada, onde falamos sobre a economia da Europa. Essa matéria ela se encontra no livro de Geografia de vocês, nas páginas 114 até a 118. Na nossa primeira questão, foi pedido: na questão de desenvolvimento econômico, os países da Europa. Bom, a Europa possui 50 países e é claro que nem todos têm o mesmo nível de desenvolvimento. Destaca-se na economia da Europa os países da área ocidental, que são os países capitalistas. Já os países da área oriental, que eles são aqueles que sofreram o regime socialistas e pagam por isso até hoje as suas consequências e uma taxa de desenvolvimento menor. Então, na questão de desenvolvimento, a gente vai marcar a alternativa correta como sendo a alternativa B, que os países da Europa possuem níveis de desenvolvimento diferentes, onde se destaca em sua economia os países da Europa Ocidental. A segunda questão: qual região da Europa é a mais industrializada? A região da Europa que mais se industrializou foi a Europa Central. Isso se deve principalmente à questão de minérios de ferro e à presença do carvão mineral, tão necessários na Revolução Industrial, no início da industrialização da Europa. A terceira questão: assinale um único país abaixo que não se destaca por sua industrialização. Os países da Europa, como eu falei, têm nível de desenvolvimento diferente e nesse caso aqui, Portugal, ele não apresenta um alto nível de desenvolvimento industrial. É um país de médio desenvolvimento em comparação aos outros que estão aqui mais desenvolvidos e industrializados. Quarta questão: são fatores que contribuíram para a maior industrialização da região central da Europa, exceto por qual alternativa? Tem apenas uma alternativa que está errada, ou seja, ela não contribuiu para o desenvolvimento das indústrias na Europa. Bom, a gente já viu que a presença de minérios de ferro foi muito importante no desenvolvimento da Europa Central, como também a abundância de carvão mineral. Outro fator importante foi a presença de rios de planície. As planícies ocupam a maior parte da área da Europa, principalmente a sua área central, e esses rios facilitaram enormemente o transporte das mercadorias fabricadas por suas indústrias. Então, a única alternativa errada seria a alternativa B. A gente vai verificar que as indústrias da Europa, ela tem iniciativa privada e não por parte do governo, certo? Então, quarto, letra B. Quinta questão: o país com o maior PIB, Produto Interno Bruto, ou seja, aquele que soma a maior produção de riquezas da Europa, nos últimos anos vem se destacando a Alemanha, como o maior PIB da Europa. A sexta questão: as maiores dificuldades encontradas pela indústria da Alemanha e de vários outros países europeus é a necessidade de importar energia e também matéria-prima para abastecer suas indústrias. Bom, o sétimo: as indústrias do Reino Unido são dos ramos citados abaixo, exceto por... Minha gente, as indústrias do Reino Unido elas se destacam a indústria naval, a indústria aeronáutica e a indústria automobilística, mas ela não tem uma grande produção de armamentos. Ela tem sim essa produção, mas ela não é o seu maior destaque. Então, essa seria a única alternativa. Letra A, bélica. Oitava questão: identifique o país através de suas características econômicas. Esse é o terceiro maior PIB da Europa. Sua indústria é diversificada, destacando-se a automobilística, a química, a aeroespacial, a eletrônica, a farmacêutica, a moda, os comércios e os perfumes. Na verdade, eles têm os melhores perfumes do mundo, além de desenvolver alta tecnologia nos tecnopolos que são ligados à universidade. Bom, esse país aqui com essas características é a letra B,
a França. Então, a oitava questão seria a letra B, a resposta. Nono. Quanto aos países do leste europeu, assinale a alternativa errada. A gente já verificou que os países do leste europeu foram aqueles que herdaram a herança socialista e até hoje pagam um preço por conta disso. O país do leste europeu que mais se destaca seria a Rússia. Ela se destaca como sendo um dos maiores produtores de petróleo e de gás natural. Então, a letra A ela está correta, certo? A maior parte das indústrias do leste europeu são indústrias de base, ou seja, a siderúrgica e a metalurgia. Essas são chamadas de base porque o que elas produzem serve como matéria-prima para outras empresas. Placas de ferro, enfim, metais, vão servir para outras empresas usarem para fabricar outros produtos. Está correto também. Letra D. Aliás, letra C. Possuem certo atraso tecnológico devido, no passado, fazerem parte do bloco socialista. Isso aqui a gente já viu e isso também está correto. A única alternativa que está errada quanto aos países do leste europeu é que eles não possuem os maiores IDHs. Não têm um desenvolvimento humano muito bom. Aliás, são onde estão os países com os menores IDHs da Europa. Muitas dessas áreas, muitos desses países do leste, eles ainda têm disputas de território. Então, a sua população não conseguiu ainda um bom nível de vida. Com isso, a gente responde a nona questão como sendo a resposta da letra D, o 10º. As fontes energéticas são de fundamental importância para a economia. É ela que faz o mundo funcionar. Assinale a única matriz energética que não se destaca no continente europeu. A única matriz energética que não se destaca na Europa seriam as hidroelétricas, por uma razão bem simples. O relevo principal da Europa são as planícies. Isso dificultaria a produção hidroelétrica, que necessita de rios de planaltos, como é o caso aqui do Brasil, para suas corredeiras, pelas suas corredeiras. A base nuclear, ela vem sendo amplamente usada, especialmente em países como a França, e vem se desenvolvendo, sim, nos últimos anos, a produção de energia mais limpa, como a energia eólica, bastante utilizada também em países como a Alemanha, por exemplo. As termoelétricas, movidas a gás natural e petróleo, que seria a base da energia da Rússia, por exemplo, ela está sendo vista com preocupação por ser um grande causador do aquecimento global. Bom, minha gente, com isso terminamos a nossa aula. Até o nosso próximo encontro.